Preciosa, com a graça do precioso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias com temor e tremor. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Vamos ler versos 5 e 6. Nós vamos, nesta manhã, percorrer alguns textos bíblicos para a gente ver, desde que o pastor me chamou para pregar sobre família, eu comecei a pesquisar sobre os lares em que Jesus entrou. Vários lares do Novo Testamento, claro, principalmente o Evangelho de Lucas. E quais os benefícios da presença de Jesus nesses lares. O que aconteceu quando Jesus entrou nesses lares? E nós vamos caminhar por alguns lares nesta manhã e tirar aquilo que o Senhor tem para o nosso coração, para a nossa casa, para a nossa família e também para a nossa família maior, que é a família na fé. Capítulo 10, versos 5 e 6, assim foi registrado. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Vamos orar? Pai querido, que privilégio estarmos na tua casa. Pai, que bom a gente poder cantar que Jesus Cristo mudou o nosso viver. Pai, nesta manhã nós te adoramos porque pode haver mudanças também. Teu Espírito está aqui para operar mudanças. E por isso, ó Pai, fala conosco através do teu livro santo. Fala, ó Pai, aos corações através do teu livro santo. Pai, que o teu Espírito, que é o nosso professor, aquele que nos ilumina, aquele que nos convence, fale conosco nesta manhã, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Oramos, Pai, com temor e tremor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, se o Senhor Jesus chegasse lá na sua casa, tocasse o interfone, e você atenderia lá de dentro, e ele falava, é Jesus. Tenho certeza que você ia sair correndo para abrir, né? Você não ia nem abrir pelo controle lá de dentro, você viria ao portão para receber o Senhor Jesus. Aí ele olharia bem para você, para sua esposa, para os filhos, se estivessem juntos, e perguntaria, qual a sua necessidade? Como família. Qual a necessidade dessa casa no dia de hoje? Ele sabe quais são as nossas necessidades. Mas ele perguntaria, como ele perguntou ao cego, o que queres que eu te faça? Então, queridos, nós aprendemos através da caminhada de Jesus por esses lares, e ele ainda recomenda a missão dos 70, o texto que nós lemos, que essas pessoas entrariam nas casas, os discípulos entrariam nas casas, declarando paz naquela casa, sobre aquela família. E ele diz que as famílias que recebessem os seus discípulos, elas seriam alcançadas pela bênção da paz, e que os discípulos também seriam abençoados. Eu tive um vice-presidente de conselho, também evangelista, uma pessoa muito comunicativa, não tinha estudo algum, mas era servo do Senhor, um evangelista nato. E quando a gente ia fazer visita, ele chegava, batia na porta, a pessoa saía, e falava assim, Jesus mora nesta casa. Não tem jeito de não ter uma abertura, né? Aí a pessoa falava assim, falou, então nós podemos entrar para orar em nome desse Jesus. Se a pessoa dizia não, aí falava, a gente pode entrar para falar desse Jesus para vocês, que ele quer morar na casa de vocês. E com isso a gente fez muito evangelismo em lares. Em épocas em que as pessoas recebiam a gente porque não tinha perigo de receber um marginal, receber um fugitivo, né?
alguma coisa assim. Então, queridos, no Novo Testamento, como eu já disse, principalmente o Evangelho de Lucas, relata a entrada de Jesus em algumas casas. E em cada casa que ele entrou, nós vamos relacionar algumas, não todas, aconteceu algo especial. Porque o Senhor Jesus entrava, ele já sabia a situação daquela família, daquela casa, e ele sabia onde exatamente ele tinha de trabalhar para o bem daquela família. E eu pergunto, o que Jesus levou às casas em que entrou? O que o Senhor Jesus levou às casas em que entrou? A primeira casa que nós vamos ver rapidamente todas elas, porque o nosso tempo, nós temos a ceia, temos a escola dominical. A primeira casa que Jesus entrou, capítulo 2 de João, verso de 1 a 11, todo mundo conhece, é a casa onde estava havendo um casamento, em Caná da Galileia. O Senhor Jesus foi convidado, junto com seus discípulos, e diz o texto que durante a festa acabou o vinho. E o vinho, queridos irmãos, era símbolo de alegria. E acabando o vinho, ia acabar a festa também. Ia ser um vexame, principalmente para o noivo, que a festa durava uma semana. E então a gente percebe que a alegria estava ali terminando, invadiria aquela casa, aquela festa, uma tristeza muito grande, a festa terminaria. Então o Senhor Jesus faz o milagre da transformação da água em vinho. Isso nos ensina, queridos, essa entrada de Jesus naquele lar, que a presença dele renova a alegria, trazendo a bênção para o lar. E a pergunta aplicativa é esta: em sua casa está acabando a festa? Está acabando a alegria ou já acabou há muito tempo? Somente o Senhor Jesus pode trazer de volta a alegria ao seu lar. Abra o seu coração. E se o seu lar não tem mais aquela alegria, fala: Senhor Jesus, restitui a alegria na minha casa, na minha família. Então o Senhor Jesus troca a tristeza pela alegria. O segundo lar, a casa de Pedro. O Senhor Jesus sai da sinagoga com alguns dos discípulos e Pedro convida para ir à casa dele. Esse texto, os irmãos estão acompanhando aí, está em Lucas 4, 38 e 39. E o Senhor Jesus então chega naquela casa e a sogra de Pedro está com a febre muito alta. E os discípulos, diz o evangelista, que os discípulos intercedem por ela. Eles chegam diante de Jesus e pedem a Jesus que olhe com carinho para aquela serva de Deus. E Jesus, então, entrando no quarto onde ela está deitada, toma pela mão, e ela se levanta, ele repreendeu a febre, e ela começou a servi-los, diz o texto. Naquela casa, o Senhor Jesus levou a cura. Nós sabemos, queridos, que muitos lares estão hoje vivendo um momento difícil por causa de enfermidades. O Senhor Jesus entrou, intercederam pela sogra de Pedro, e ele a curou, e ele abençoou aquela casa. Você precisa de cura na sua casa? O Senhor Jesus pode fazer isto, porque ele é Senhor de todas as coisas. Ele troca a enfermidade pela cura. O terceiro lar, casa em Cafarnaum. Eu não consegui descobrir de quem era esta casa, eu pesquisei bastante. Mas Marcos diz que Jesus estava em sua casa. Às vezes diz que não tinha onde morar.
Então, alguns comentaristas dizem que aquela casa era o quartel-general de Jesus ali na região de Cafarnaum. É onde ele ficava hospedado quando ele estava em Cafarnaum, como ele ficava na casa de Maria, Marta e Lázaro em Betânia. Então Jesus estava ali naquela casa e as multidões se chegaram para ali, e Jesus começou a ensinar, e chegaram 4 amigos levando um paralítico. E eles não conseguiram entrar naquela casa devido à multidão. Então aqueles 4 homens, usando de sabedoria dada pelo próprio Deus, diz o texto, sobe ao eirado da casa, o telhado, e descobrem uma parte da casa e descem aquele homem até a presença do Senhor Jesus. Jesus, olhando para aquele homem, ele diz, filho, perdoados estão os teus pecados. E Jesus é questionado pelos escribas e fariseus, que estão sempre acompanhando Jesus e sempre pegando no pé do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz para eles, o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta, toma o teu leito e anda? E no mesmo instante ele diz, levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem se levantou, pegou a sua maca e foi embora para casa. Nós temos ali a restauração. Restauração nas 2 áreas da vida daquele homem. Primeiramente, o Senhor o restaurou espiritualmente. Filhos, perdoados estão os teus pecados. A restauração espiritual. E logo em seguida, a restauração física. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Que poder maravilhoso, irmãos. Que bênção maravilhosa. Aquelas pessoas presenciaram naquela casa. Por quê? Por causa da presença de Jesus. Restauração espiritual e física. Próxima casa, a casa de Levi, chamado Mateus, que era um coletor de impostos. E Jesus, passando por ele, diz, vinde após mim. E ele levantou, deixou tudo. Deixou a sua coletoria, o seu banco, sei lá o quê, onde ele trabalhava, e seguiu a Jesus. Então o Senhor Jesus, ele recebe Jesus na sua casa, para dar uma festa para o Senhor Jesus, e para apresentar Jesus aos seus amigos. Então, novamente, estão lá os escribas e fariseus para perturbar o Senhor Jesus. Né? E eles questionam como é que esse homem come com pecadores. Por quê? Porque Levi não era um homem benquisto. Ele era um judeu a serviço do governo romano para explorar o povo judeu. Ele era considerado um dos piores pecadores, igualmente com as prostitutas e outras coisas mais. Então o Senhor Jesus se levanta para, conhecendo e sabendo o que estava acontecendo, o Senhor Jesus diz assim, o Senhor veio para chamar pecadores ao arrependimento. Então o Senhor Jesus ministra ali o perdão na vida de Levi ou Mateus. Por quê? Porque o Senhor tem poder, através do seu sangue precioso, para perdoar qualquer tipo de pecado, para tirar qualquer culpa ou condenação. E o apóstolo Paulo diz, agora já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Alguns anos atrás eu estava pregando na igreja presbiteriana Bom Retiro, em Ipatinga, Minas Gerais, onde eu fui pastor 14 anos. E eu percebi que entrou um senhor e sentou lá atrás, na última fileira de banco. E aquele senhor ficou de cabeça baixa o tempo todo. Eu pregando e olhando para ele. E quando terminou o culto,
eu saí para cumprimentar o pessoal e o presbítero saiu comigo. Tinha sempre o presbítero de plantão que ele ia comigo para fazer liturgia. Ele ficava de plantão a semana toda. Saía comigo para fazer visita. Fazia liturgia na quarta-feira e na sexta-feira dirigia a reunião de oração. E quando o pastor não podia pregar na quarta, ele pregava também. Então eu falei com o presbítero, falei, o senhor cuida do povo aí que eu vou atender aquele senhor lá, que parece que está desesperado. A hora que eu cheguei na porta, ele saiu. Ele falou, pastor, o senhor pode conversar comigo? Eu falei, posso agora. E já fomos para o meu gabinete. E a hora que nós entramos no gabinete, ele mostrou aquele papel, como é que chama quando a pessoa sai da cadeia? Salvo-conduto? Como é que chama? Alvará. Ele falou aqui, pastor, eu matei uma pessoa, eu acabei de cumprir minha pena, e no presidiário tive um encontro com Jesus. Então, hoje sou uma nova criatura. Mas eu trago um peso muito grande na minha consciência, no meu coração. Eu ainda me sinto culpado. O senhor pode me ajudar? Eu falei, posso. Aí mostrei para ele alguns textos falando sobre o perdão. Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu falei, o irmão foi liberto dessa culpa, dessa condenação. Quando o Senhor Jesus entrou no seu coração, ele pagou pelo seu pecado. Humanamente, o irmão pagou, porque ficou preso o tempo que a justiça determinou. Agora o irmão está totalmente livre, mas ele deu um sorriso tão bonito, irmãos, que valeu a pena. Ele falou, pastor, que bênção. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Meu irmão conhece a família? Ele falou, conheço. Eu falei, então, vai lá, pede perdão para a família também, como servo do Senhor. Eu vou fazer isso amanhã mesmo. E saiu pulando dentro do gabinete. Foi uma noite maravilhosa aquela noite, né? Então, irmãos, o Senhor Jesus tem poder para trazer o perdão onde Ele estiver. Se a sua casa precisa de perdão, o Senhor Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Próxima casa, casa de Jairo. Casa de Jairo. Jairo saiu à procura de Jesus, sua filha, mais ou menos 12 anos, Talita, que estava muito enferma. E Jairo falou, Senhor, vamos à minha casa. Minha filha está gravemente enferma. E o Senhor Jesus se demorou para chegar, claro que era propósito dele mesmo. Até que chegaram alguns servos de Jairo e disseram, não incomode mais o mestre, sua filha já morreu. E Jesus disse para Lázaro, tudo é possível. Para Jairo, tudo é possível ao que crê. E ele foi para casa com Jairo. Chegando lá, havia aquela confusão toda, as carpideiras chorando, né? Jesus então manda que todos saiam. Ele entra apenas com Jairo, a esposa, Pedro, Tiago e João para o quarto onde estava a menina. E toma a menina pela mão e a levanta, dando-lhe novamente a vida. Quando o Senhor Jesus entra na nossa casa, queridos, a falta de fé tem de ficar de fora. Fora daquele quarto ficaram aqueles incrédulos, que até riram quando Jesus falou que a menina dormia. E ele entrou apenas com os 3 discípulos que ele estava treinando e com os pais. E ali aquela criança foi ressuscitada e recebeu novamente a vida. Quantas vezes na nossa casa está faltando fé? E ela tem de ser deixada de fora. Como ficaram aqueles incrédulos, com a entrada de Jesus, trazendo bênçãos para a família. Como diz o próprio Jesus, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O Senhor Jesus tem de assumir o controle da nossa casa, para encher a nossa casa de vida.
Você tem alguém incrédulo na sua casa ainda, que ainda não tem Jesus. Jesus pode dar a vida. E a vida eterna. Próximo texto. Casa, muito conhecida. Marta, Maria e Lázaro. O Senhor Jesus entra ali naquela casa para ensinar. E enquanto ele está ensinando, Marta, a irmã mais velha, aquela que era o arrimo da família, estava cuidando dos afazeres da casa, agitada, preparando tudo. É claro, o mestre estava na casa dela. Ela tinha de dar o melhor. A outra irmã, Maria, estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E o que nós aprendemos, queridos, da presença de Jesus neste lar tão abençoado. Jesus quer entrar na nossa casa para nos trazer o alimento espiritual. Quantas vezes a gente fica agitado com tantas coisas como Marta, tantos compromissos, tantas arrumações, que a gente não tem tempo para receber o alimento espiritual através do estudo da palavra. Sexta-feira foi uma benção, nós tratamos sobre esse assunto na reunião de homens, sobre a nossa vida devocional. Alimento espiritual, crescimento espiritual. E muitas vezes a gente restringe ou resume o nosso crescimento espiritual à igreja. Na quarta-feira eu vou lá, o pastor está falando sobre o Salmo, terminou o Salmo primeiro esta semana. Eu vou no domingo de manhã, alguém vai pregar no culto, depois tem escola dominical, depois tem o culto à noite. Mas isso não é o suficiente para o crescimento espiritual. E Jesus quer entrar na sua casa e na sua vida para falar sobre Ele, sobre as coisas do reino e trazer o crescimento espiritual, o alimento espiritual. Próximo lar, um lar também muito conhecido nosso. Não, nem tanto o lar, mas a história, né? Que é Zaqueu. Zaqueu sai de casa sabendo que Jesus está passando em Jericó. Zaqueu sai de casa porque queria ver quem era Jesus. Diz o texto, diz o evangelista Lucas. E quando ele não consegue ver Jesus, porque ele era de baixa estatura e a multidão rodeava Jesus, ele sobe numa árvore. Onde Jesus haveria de passar, diz o texto do evangelista Lucas. Ele fica ali esperando Jesus. E quando Jesus chega àquele lugar, Jesus se convida para ir na casa dele. Não é ele que convida Jesus. Jesus diz para ele: me convém ir na sua casa. E diz o texto do evangelista Lucas que Zaqueu desceu, cheio de alegria, apressado e cheio de alegria, para receber o Senhor Jesus. E novamente o Senhor Jesus chega ali naquela casa e, sabendo da necessidade daquela família, o Senhor Jesus começa a pregar. Até que em dado momento, Zaqueu se levanta, já tocado pelo poder do Evangelho, e diz: Senhor, eu resolvo acertar a minha vida a partir de hoje. Metade dos meus bens vou repartir para os pobres. E aqueles a quem eu defraudei, vou restituir 4 vezes mais. Pensou se acontecesse isso no Brasil? Os corruptos devolvessem 4 vezes mais do que roubaram? A gente não teria problema, nem na área da saúde, nem na área do ensino, né? Nem na área da segurança. Então, queridos, isso demonstra que houve naquele lar salvação. Hoje houve salvação nesta casa. Assim como na casa de Jairo, a vida foi restaurada, o Senhor quer trazer também para a sua casa a salvação. Quando o carcereiro desesperado lá em Filipos vê a prisão quase totalmente destruída,
Ele vai suicidar, porque certamente ele morreria quando as autoridades descobrissem que os presos tinham fugido. Paulo se dirige a ele e diz: não faça isso, nós estamos todos aqui, Paulo e Silas. E aquele homem, então, apavorado, diz: o que eu tenho de fazer, senhores, para ser salvo? Os irmãos, o servo de Deus responde: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E naquela mesma noite, diz o evangelista Lucas que ele e toda a sua casa foram batizados. Jesus entrou na casa de Zaqueu para levar salvação. Ele também quer levar salvação para sua casa, sua família. Próximo lá, a casa do cenáculo. O Senhor Jesus ia instituir a ceia. Então ele chama seus discípulos, dizem: vocês entram na cidade e vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro de água. Interessante nesse texto que quem carregava a água eram as mulheres, não eram os homens. Naquele dia tinha um homem carregando a água. Porque era o plano de Jesus. Vocês falam: o Senhor precisa de acomodações para realizar a ceia. Aquele homem falou: vamos lá para casa. E então aquele homem recebe os discípulos e oferece para eles aquilo que ele tem de melhor, que é chamado na Bíblia de cenáculo. O espaço melhor que ele tinha, bem organizado, bem arrumado, e os discípulos arrumaram tudo também para receber o Senhor Jesus. Aprendemos com isso, queridos, que quando nós oferecemos o nosso melhor para o Senhor Jesus, a nossa vida enche de comunhão na presença de Deus. Ceia é comunhão. E houve a comunhão naquela noite, instituída pelo Senhor Jesus. O seu lar não tem comunhão. O Senhor Jesus leva a comunhão para a sua casa. Próxima casa, casa de Caifás. Ali Jesus não foi, ele foi levado. Ele foi obrigado a ir. Ele foi preso e foi levado ali para ser julgado ou ser condenado. Interessante, irmãos, que essas coisas, esse julgamento religioso, tinham de acontecer no templo ou na sinagoga e não na casa do governador. Então Jesus foi levado ali para ser condenado, nem tanto por Pilatos, mas principalmente pelos principais dos sacerdotes. O que nós aprendemos com isso é que muitas vezes a nossa casa se torna um tribunal, onde nós começamos a julgar nossos irmãos e irmãs da igreja. Você viu fulano? E aí começa. Então o Senhor Jesus foi levado para ali para ser julgado. E nós devemos, então, aprender que onde Jesus entra, não é para julgar, mas ele veio para salvar. Então nós não temos, e o próprio Jesus diz: quem vos constitui juízes? Nós não fomos constituir juízes. Então que o Senhor Jesus esteja sempre presente na nossa casa, nos alertando, para que não sejamos, nosso lar não seja um tribunal, a julgar as pessoas, principalmente os nossos irmãos na fé. Penúltimo lar, a casa em Emaús. Visão espiritual. 2 discípulos voltavam de Jerusalém para Emaús, os irmãos conhecem a história. Eles muito tristes, aborrecidos com tudo que tinha acontecido, haviam perdido qualquer tipo de esperança, porque o Senhor Jesus estava morto. E eles caminhavam comentando sobre isso, e aproximou deles, como diz o hino, divino companheiro, um viajante. E começou a caminhar com eles,
E Jesus pergunta para eles o que está inquietando o coração de vocês. E eles contam toda a história. E diz o evangelista Lucas que o Senhor começou a discorrer para eles sobre as Escrituras. E eles caminhavam e ouviam, até que chegaram em Emaús, na casa deles. Cerca de 12 quilômetros de caminhada. E entraram, e Jesus continuou falando, e eles falaram: Senhor, fica conosco, já é tarde. Pernoite conosco, amanhã o Senhor continua a sua caminhada. E Jesus entrou. E diz o texto que, na hora do pão, na hora da janta, quando Jesus partiu o pão, o Senhor Jesus agradeceu. Então, lhes abriu os olhos, reconheceram que era o Senhor. O Senhor Jesus, na nossa casa, nos dá visão espiritual. Eles só tiveram os olhos abertos quando reconheceram quem era Jesus. O Jesus quer abrir também os nossos olhos espirituais em nossos lares, trabalhando assim em nossas vidas, para que sejamos bênção como foram aqueles 2 discípulos, após essa experiência gloriosa com o Senhor Jesus. E o último lar da minha relação, você vai achar muitos outros, né? Casa dos discípulos. Após a morte de Jesus, discípulos foram para casa, dizem que é a casa de João Marcos, né? Que é o evangelista Marcos, do Novo Testamento. E ali eles se trancam, porque estão com medo. Se eles prenderam e mataram a Jesus, vão nos prender e vão nos matar também. E o Senhor Jesus foi condenado, nós também seremos condenados. Então, totalmente desiludidos e sem fé, eles se trancam ali naquela casa. E, de repente, o Senhor Jesus aparece no meio deles. Portas trancadas, diz Lucas. O Senhor Jesus não bateu, mas entrou. Um aparecimento milagroso, como o próprio Jesus é o grande milagre de Deus para as nossas vidas. Então, queridos, a gente aprende com esse texto. Principalmente na segunda vez, quando Jesus chama a atenção de Tomé. Jesus diz: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Então, Jesus entrou ali para levar fé àqueles corações, para trocar a incredulidade pela fé. E aqueles discípulos fortalecidos, depois também cheios do Espírito Santo, saem agora para transformar o mundo. Aqueles homens que têm virado o mundo de cabeça para baixo chegaram até nós, diz lá em Atos dos Apóstolos. Por quê? Eram homens agora cheios de fé, cheios de coragem, cheios de disposição, prontos para vencer. E graças ao trabalho desses homens, na unção do Espírito, hoje nós estamos aqui e somos salvos, somos parte da família de Deus. Deixe Jesus entrar na sua casa para fortalecer a sua fé. A fé de toda a sua família. Se há qualquer tipo de incredulidade, a presença e o poder de Jesus vão dissipar qualquer tipo de incredulidade. E concluindo, uma revisão para a gente guardar, isso não está no slide. Se houver tristeza na sua casa, Jesus leva o quê? Alegria. Se houver pessoas enfermas, o Senhor Jesus leva a cura. Se houver dificuldades, o Senhor Jesus leva a restauração. Se houver pecados, culpas, o Senhor Jesus leva o perdão. Se houver morte, o Senhor Jesus leva a vida. Se não tiver esperança, o Senhor leva alimento espiritual.
Se estiver perdido, o Senhor Jesus leva a salvação. Se houverem barreiras, o Senhor Jesus leva a comunhão. Se houver injúrias, o Senhor Jesus leva a justiça, que Ele é o justo de Deus. Se você não consegue ver uma saída, o Senhor Jesus leva a visão espiritual para a sua casa. E se houver incredulidade, o Senhor Jesus leva a fé. Feche seus olhos, vamos orar. Eu não sei qual a sua necessidade, mas o Senhor sabe. E coloque isso diante do Senhor agora. O Senhor Jesus está aqui, porque aqui é a casa dele. E diz: a minha casa será chamada casa de oração. Abra o seu coração para o Senhor agora. O que queres que eu te faça? O Senhor Jesus está perguntando agora. Abra o seu coração e fala com Ele. Ele vai te ouvir. Pai querido, nós queremos agradecer, porque o Senhor nos deu Jesus Cristo. Jesus amado, nós queremos agradecer porque o Senhor ensina tantas coisas para a gente. E o Senhor veio para trazer benefícios para a nossa vida pessoal, para a vida da nossa família, para a vida da nossa igreja. Senhor Jesus, o Senhor conhece cada família representada aqui nesta manhã. E cada um está expondo a sua necessidade. Por isso, Jesus, nós cremos no poder do Senhor. Nós cremos na ação do Senhor, na vida das famílias. Para que haja, ó Pai, alegria, paz, cura, restauração, perdão, comunhão. Para que haja fé. Por isso, Jesus, aplica agora a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, a cada coração e a cada família. Para que os benefícios do Senhor envolvam todas as nossas casas. Agradecemos, Deus Espírito Santo. É o Senhor quem coloca essas coisas no nosso coração. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.